Olá! Sabe quando a gente abre um relatório de vendas e parece que está olhando para uma sopa de letrinhas? Um monte de número, gráfico, que no fundo não dizem muita coisa, né? Nosso papo aqui hoje é sobre isso. A gente vai transformar essa confusão toda num verdadeiro mapa do tesouro. A ideia é mostrar como encontrar as oportunidades que, olha, já estão aí, escondidas nos dados que toda equipe de vendas já tem. E para fazer isso, o nosso caminho é bem simples, dividido em 5 partes. Primeiro, a gente vai mudar o jeito de olhar para os dados. Depois, vou te contar a receita de bolo que existe por trás de toda a venda. Aí a gente mergulha para entender os clientes, coloca a mão na massa com um exemplo prático e, o mais importante, aprende a fazer as perguntas certas, aquelas que realmente trazem resultado. Vamos nessa? Então vamos começar pelo começo. Quem aqui nunca abriu um relatório e pensou, tá, legal, crescemos X%, mas e aí? O que eu faço com essa informação amanhã? Pois é, essa sensação é super comum, e é exatamente ela que a gente vai começar a desvendar agora. Essa sensação de ver um monte de peças, um monte de números, mas não conseguir enxergar a imagem final, a história, é o que transforma dados em pura frustração. Se isso soa familiar, pode ficar tranquilo que a gente está prestes a virar esse jogo. Porque a boa notícia é que não precisa ser assim de jeito nenhum. A nossa proposta é justamente essa: pegar esse quebra-cabeça, encontrar as peças certas e montar ele. Transformar ele num mapa claro que aponta, olha, com um X, exatamente onde as oportunidades de crescimento estão escondidas. E para a gente começar a ler esse mapa, a gente precisa de uma chave, uma espécie de fórmula secreta. E o mais legal é que ela é muito, mas muito simples e explica qualquer resultado de vendas que você possa imaginar. E tá aqui ela, simples assim. Toda e qualquer venda, sem exceção, é o resultado da multiplicação desses 3 fatores. O tanto de gente que compra, quantas vezes essa galera compra e quanto eles gastam, em média, cada vez que compram. É isso. Qualquer resultado, seja ele bom ou ruim, veio de uma mudança em um ou mais desses 3 carinhas aí. Então o pulo do gato é este aqui. Analisar vendas é, no fundo, fazer perguntas sobre esses 3 pilares. A gente conseguiu trazer mais gente para comprar? Os nossos clientes de sempre estão vindo mais vezes? Ou será que eles estão gastando mais grana em cada compra? A resposta para o seu resultado, pode apostar, está em uma dessas 3 perguntas. Beleza? Então vamos para o primeiro passo prático, que é focar em quem compra e com que frequência eles fazem isso. Aqui está a base de tudo. Pensa na frequência de compra como se fossem os batimentos cardíacos do negócio. Ela mostra o ritmo, mostra se o relacionamento com os clientes está saudável. Se esse ritmo muda para mais ou para menos, opa, acende um alerta. Alguma coisa aconteceu. Pode ser motivo para comemorar ou para se preocupar. Vamos trazer para um exemplo do dia a dia. Imagina um cliente que compra, sei lá, desodorante, a cada 15 dias, certinho como um relógio. E de repente, puf, ele some, para de comprar. O que será que aconteceu? Será que faltou produto na gôndola? Será que o concorrente fez uma promoção matadora? Ou ele só trocou de supermercado? Olha só, uma única observação simples como essa já abre um leque de perguntas super importantes. E o valor disso é gigante. Não é à toa que essa análise de recorrência, de entender o ritmo do cliente, é o que o especialista Cláudio Friedman chama de ouro. E por quê? Porque ela te permite agir rápido, identificar um problema antes que ele vire uma bola de neve e, claro, achar oportunidades que ninguém mais está vendo. Certo, teoria entendida. Agora vamos colocar a mão na massa. Vamos ver como isso tudo funciona na vida real, olhando para uma tabela de vendas que podia ser a de qualquer empresa. Mas, antes de pular para a tabela, tem uma regra de ouro, a mais importante de todas. Um número sozinho não significa absolutamente nada. Vender 5 milhões é bom, é ruim? Depende. Depende de com o que você compara. A mágica da análise acontece na comparação. Quando a gente coloca o nosso resultado lado a lado com uma referência, seja a meta, o resultado do ano passado, a média da região, aí sim os números começam a contar uma história. Ok, vamos olhar para essa tabela. É um relatório bem padrão. Tem as categorias de produto, resultado desse ano, do ano passado, variação, meta. A primeira coisa que a gente faz, por instinto, é olhar o total lá embaixo. E o que ele diz? Que crescemos 9% em relação ao ano anterior, mas ficamos 4% abaixo da meta. Ok, informação importante, mas a história de verdade, a que gera ação, raramente está no total. Ela está escondida nos detalhes. E para achar essa história, você não precisa analisar linha por linha, ficar horas na frente do Excel. O segredo é um só: procurar o outlier. O que é isso? É o ponto fora da curva. É aquele número que, para bem ou para mal, grita, se destaca de todo o resto. É sempre por aí que a investigação começa. Então vamos procurar o nosso outlier aqui. Olha só a categoria E.
ela cresceu 18%. Uau! É o dobro da média da empresa, que foi 9%. A gente podia só bater palma e comemorar, certo? Mas, calma lá. Vamos comparar com a outra referência, a Meta. E aí a gente vê que ela ficou 10% abaixo da meta. E é aqui que a mágica acontece. A gente tem um crescimento espetacular, mas uma meta que era ainda mais ousada e não foi batida. Isso muda completamente a conversa. A pergunta deixa de ser, ué, por que a gente cresceu tanto? E passa a ser, caramba, o que impediu a gente de crescer ainda mais e bater a meta? Percebe como é uma pergunta muito mais poderosa? E isso leva a gente direto para o nosso último ponto, que, na minha opinião, é o mais valioso de todos. O grande objetivo de analisar dados não é ter todas as respostas prontas, é aprender a fazer as perguntas mais inteligentes. Então vamos amarrar tudo isso num novo jeito de pensar, um passo a passo. Primeiro, sempre comece com a receita de bolo em mente. Compradores, frequência e ticket. Segundo, nunca olhe um número sozinho. Sempre compare com uma referência. Terceiro, não se perca nos detalhes. Vá direto no ponto fora da curva. E quarto, o passo que transforma tudo. Pergunte por quê. É o porquê que transforma um dado em uma ação concreta. No fim do dia, a grande virada de chave é essa. Ninguém aqui precisa virar um cientista de dados, um expert em planilhas. O que a gente precisa é ter um jeito simples de pensar e a curiosidade para fazer perguntas melhores. É isso que transforma um relatório que antes era chato numa conversa estratégica, cheia de oportunidades. E agora, para a gente fechar, fica o convite, o desafio. Da próxima vez que um relatório de vendas cair na sua mesa, em vez de só passar os olhos pelos totais, lembre desses passos. Lembre dos 3 pilares, da comparação e de caçar o ponto fora da curva. E aí, qual vai ser a primeira pergunta inteligente que você vai fazer?